E eu já queria estender uma pergunta para o irmão Josué. Irmão Josué, respondi a Felipe. Perfeito. Tá, assim, a gente sabe que as pessoas portadoras Com deficiência. com deficiências, né? As pessoas com deficiência, muitas vezes, elas têm muito mais desafios do que qualquer um de nós aqui, para romper as barreiras que nós vamos romper, dado a sua deficiência. E, assim, muitas vezes a própria sociedade quer impor limites. Sim. Não, isso aqui você pode fazer, aquilo ali você não pode fazer. Tá? A minha pergunta é a seguinte. Nas nossas orquestras, existe algum instrumento específico para uma determinada deficiência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por dois motivos. Que eu já vi pessoas sem braço tocando trombone, adaptado com os pés lá e um monte de mecanismo lá para tocar o trombone, que a gente sabe que precisa de pelo menos 3 dedos, a pessoa não tem nenhum dos braços, quanto mais 3 dedos. E faz aquela adaptação e consegue tocar. Né? E eu já vi pessoas falando para alguns surdos, assim, ó, você tem que tocar tal instrumento, porque esse instrumento aqui você não vai conseguir afinar. E a minha pergunta é, existe essa limitação? Ou seja, eu tenho um instrumento que é melhor para uma pessoa com uma determinada deficiência ou não? Qualquer um, com qualquer deficiência, pode tocar qualquer instrumento. Essa é uma curiosidade minha. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, como eu disse, a sociedade acaba limitando, no nosso meio não é diferente. Sim. Às vezes pode ser que haja algum encarregado de orquestra que quer limitar algum irmão por conta da sua deficiência e muitas vezes reprime o desejo dele de tocar um instrumento X. Sim. Ela fala, não, você não toca esse instrumento não, porque esse instrumento você não vai... a tua deficiência não vai conseguir. Entendeu? Tem um caso, só para o irmão passar a palavra para o irmão, de um irmãozinho que ele toca violino, ele sempre quis tocar violino. Ele é surdo, mas ele não é 100% surdo. Né? Ele usa aparelho, ele ouve, quando você conversa muito, muito de perto, ele ouve com dificuldade, mas ele ouve. E aí disseram para ele o seguinte, ó, você não pode tocar violino porque a tua audição não te permite ouvir muito as notas agudas. É mais fácil você ouvir as notas graves. Conclusão, passou do violino para o sax tenor. Então, assim, existe algum instrumento específico? Existe alguma limitação? Ou isso é só um mito? Na verdade, isso é só um mito, né? Porque a gente tem conhecimento de surdos que tocam vários instrumentos. Há quem diz que o violino é bom, que está perto aqui e sente a vibração, o cello, né? Mas não justifica, porque é comprovado, já conversamos com bastante, tiveram o desejo de estudar. Temos surdos que tocam trompete, barítono, violino, violoncelo. Surdas tocam órgão, que não tem vibração tanto quanto o piano. O piano ele vibra mais quando você toca, devido às cordas. Mas temos organistas surdos. Então isso não justifica. É nós que limitamos, nós que colocamos. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, por exemplo. Apareceu um candidato lá que não tem os 2 braços, não tem os braços. Não tem nenhum antebraço, nada. E ele quer tocar corda. O que vocês fariam? Dá ou não dá? Vocês que são mestres aqui. Chegou um aluno lá, ó, ele quer tocar corda. E aí, quer tocar uma viola, o que você ia fazer? Qual que era a sua primeira? Minha primeira questão ia ser ligar para o irmão Josué. Exatamente. Exatamente. Josué, tô com um problema aqui, você pode... Problema não, tô com um irmão aqui que quer tocar cordas, mas ele não tem os braços. E aí, o que a gente faz? Me dá uma luz. Então, que nem eu falo, nós que colocamos o limite, né? Aos nossos ver, ao nosso olhar, é impossível. Mas nós temos na congregação irmão que toca viola e não tem os 2 braços. Inclusive ali de Goiânia, acredito que o Regional de Goiânia está assistindo nós aqui. Os nossos irmãos amigos estiveram na semana passada, da Bahia, e tiveram, Josué, o que eu encontrei aqui e tal. Aí eu tenho o contato dele, a gente sempre se fala com esse moço. Inclusive até instrutor de música também. E ele não tem os 2 braços, toca viola. Ele toca com os pés. Com os pés, eu acho que eu já com um pé ele segura o arco e com o outro ele dedilha ali e toca perfeitamente, com os dedão. Que maravilha. E às vezes nós limitamos, né?